Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Além da Lei, o seu podcast sobre gestão, negócios, tecnologia para o mercado jurídico, onde nós trazemos as principais referências desse mercado, sócios e sócias dos principais escritórios do Brasil inteiro para conversar sobre esse tema. E hoje eu tenho a grande honra de receber aqui o Pedro Schmeiser, sócio fundador do STG Advogados, grande rainmaker aí do Centro-Oeste. Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aí diretamente de Goiânia aqui para o Rio para a gente gravar. E eu queria que você já começasse contando um pouquinho aí da sua trajetória e sobre o que fez o STG crescer aí tão rápido nesses 7 anos, né? 7, 8 anos, ganhando tanta visibilidade aí no mercado. Fernando, obrigado, um prazer estar aqui. De fato, sair ali do nosso eixo Centro-Oeste para estar aqui falando um pouco da nossa história é de fato uma grande honra para nós. Fazendo um retrospecto aqui da minha vida na advocacia, eu estagiei apenas em um escritório, na qual fui estagiário e advogado. E eu brinco que eu fui um dos poucos estagiários a terem estagiários, né? Então, eu tinha 2 anos ali como estagiário. Eu comecei a exercer algumas funções ali de liderança e, de fato, eu tive ali um budget para trazer dois estagiários para o meu time, né? Muito bom. E eu sempre olhei muito para esse viés de gestão, eficiência, organização, né? Então, dentro desse ecossistema de negócios na advocacia, é algo que eu sempre olhei. Lá nesse escritório, era um escritório predominantemente na área de insolvência, RJ, RE, era algo muito recente na época. Formei muito novo, formei com 21 anos, então eu tinha ali por volta de 19 anos de idade. E eu sempre olhei para a advocacia com esse viés do empreendedorismo, né? Acho que isso tem a ver com a minha essência e, naturalmente, pelo aquilo que eu assistia ao meu redor. E ainda era algo muito escasso, não só pela época, mas pela região onde eu estava. E então eu estagiei nesse escritório durante um bom tempo. E ali, quando eu formei, eu decidi que queria empreender na advocacia. Então, eu fui por um viés totalmente diferente, acho que de praticamente todos os advogados que exercem ali uma notoriedade na advocacia. E, logicamente, fui muito surpreso no início, né? Porque eu tinha bons relacionamentos, mas era muito novo, tinha ali uma imaturidade em diversos assuntos. E comecei com a essência de advogar para empresas, né? Então, logo novo ali, pelos relacionamentos que a gente tinha, eu tinha grandes amigos com grandes empresas, mas naturalmente no primeiro momento você não se tem grandes oportunidades. Mas eu comecei a plantar ali uma advocacia de forma muito sistêmica e organizada. Então, eu falo desse crescimento dos últimos 7 anos, mas o STG tem 7 anos. Antes do STG, eu empreendi na advocacia por um outro escritório. Então, abri ali um escritório com mais 2 sócios, mas durou muito rápido, foram 3, 4 anos. Eu brinco que ali eu aprendi as principais questões que poderiam dar errado, entre elas ali a forma de distribuição de resultado. Aprendeu o que não fazer, isso, uma aula do que não alinhamento de responsabilidades entre os sócios, porque ali no começo de uma sociedade os sócios acabam que exercem todas as funções, seja de execução, de gestão, e como eu sempre fui à frente desse viés de gestão, eu acabava assumindo funções múltiplas ali no viés de back-office. Então, esse escritório, eu brinco que ele não deu errado, né? Ele me ensinou para o próximo passo, e aí então eu decidi caminhar com o meu atual sócio fundador, Luciano. Depois de um tempo a gente teve ali o ingresso do Pedro, que foi o STG, né? Que é o Pedro Terra, mas o Luciano, nós somos amigos de faculdade. O Luciano trabalhava em um grande escritório em Goiânia também. Então a gente teve um alinhamento muito rápido e começamos ali nós dois um escritório. Brinco eu e ele, e só nós dois. Sem, de fato, nenhum time, secretária, nada. E desde então a gente vem construindo... E nenhum dos dois tinha família na advocacia. Ninguém. Minha família não é de Goiânia, meu pai inclusive é carioca. Meu pai sempre foi um executivo de empresa. E desde então, meu pai rodou várias cidades, né? Então, aos meus 21 anos aí, eu já tinha morado em 5 cidades. Então, eu nunca tive um endereço muito fixo ali em relação a isso. Quando meu pai volta para o Rio de Janeiro, até é importante falar isso, eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos de idade. Meu pai volta para o Rio e eu decido ficar em Goiânia sozinho. Então, esses 19, 21 anos, eu já morava sozinho em Goiânia, não tinha nenhum familiar no estado, mas eu sempre olhei a região de forma muito promissora. Então, eu decidi ficar ali pelas oportunidades que eu enxergava. E aí, construindo esse escritório com o Luciano, eu vejo que no T0, assim, um grande diferencial nosso foram as consultorias. E a primeira reunião que a gente teve dentro do nosso ecossistema, eu e ele falei, cara, nós vamos de um planejamento estratégico.
Mas, cara, no início, precisamos de um planejamento estratégico. Então, a gente desenhou ali no T0. Já começar do jeito certo. Já. Então, desde o primeiro momento, nós olhamos para essas consultorias de forma muito agregadora. E eu percebo que isso foi um fator determinante para nos ajudar onde nós estamos hoje. Porque eu falo que nós chegamos aí a quase 70 advogados hoje, considerando as consolidações que nós estamos finalizando, com um advogado de cada vez. Então, 1, 2, 5, 10, 12. Teve quem olha de fora e fala assim, nossa, mas vocês cresceram muito rápido nos últimos 7 anos. Eu discordo, porque eu acho que foram 7 anos muito intensos e que, de fato, foi um crescimento um dia step by step. Nós crescemos ali de forma muito orgânica. Foi acelerado, mas foi orgânica. E o fator determinante para esse crescimento foi essa organização. Eu vejo que o escritório sempre teve muita clareza de onde ele queria chegar. Então, o nosso público sempre foi empresas. Naturalmente, nós não tínhamos todas as áreas muito bem definidas. Então, ali eu exercia uma função para 3, 4 áreas, o Luciano para outras áreas. E conforme o escritório foi crescendo, da porta para dentro, nós começamos a criar as especialidades. Então, a área societária, a área empresarial, a área imobiliária, que por muito tempo foi uma área predominante dentro do escritório. E, internamente, nós estruturamos esses departamentos de forma muito organizada. Então, RH, criamos uma housing de marketing. Então, desde lá atrás, nós temos um time interno de marketing, temos ali prestadores de serviço ali que agregam de uma certa forma, mas eu acho que essa parte de capacitação, logicamente, acho que o advogado hoje, ele naturalmente parte do pressuposto que ele é muito bom naquilo que ele se propõe a fazer, mas essa visão estratégica, ela nos colocou ali um passo à frente do nosso mercado. De se colocar como um escritório de negócio. Perfeito. Né? E um fator determinante também, que eu entendo, é dessa inserção na nossa análise dentro do nosso negócio. Então, eu tenho um caso muito legal. Eu atuava para alguns grupos de investidores em Goiânia e estavam grandes escritórios, Big Laws, dessas maiores de São Paulo, que atuavam para os sócios desse empreendimento. E era um desenvolvimento de um empreendimento na classe de multipropriedade, era uma lei muito nova. E eu tinha mais ou menos 25, 26 anos de idade, era um empreendimento que, sei lá, discutia quase 300 milhões de VGV. E nenhum dos sócios dessas Big Laws tinha uma experiência nessa demanda. E eu assumi a relatoria desse projeto. E eu entendi tanto do negócio que me surgiu uma oportunidade de estar num ecossistema de grandes escritórios já muito novo. Então, acho que essa ânsia e inquietude de entender as operações dos clientes é algo também que me colocou cada vez mais como um advisor de projeto. Eu, por diversas vezes, chegam grandes projetos no escritório que eu me ouso a dar opiniões que, às vezes, ultrapassam aquelas questões que são extremamente jurídicas para direcionamentos que, às vezes, inclusive, alteram o raciocínio do cliente quando ele me procurou. Perfeito. E se tem uma coisa que a gente está observando nesse modelo mental dos Rainmakers, né? A gente chegando aos 10 episódios aqui, nas inúmeras interações que eu tenho com sócios e sócias, é essa questão do inconformismo, da inquietude, uma certa rebeldia, né? De você falar, poxa, eu tinha lá os meus estagiários, né? Se você tinha um estagiário desde cedo, provavelmente você ia conseguir crescer rápido naquele escritório, né? Mas não, você foi lá, montou o seu do zero, mesmo sem ter nenhuma outra porta aberta na advocacia, no mercado jurídico. Aí foi lá, fez o seu e fez do seu jeito, né? E a gente estava na nossa reunião do Legal Makers do Rosewood, aí você trouxe um case bem bacana que vocês fizeram de experiência do cliente, que eu achei bem inovador. E você está trazendo também, olha, numa mesa com Big Laws, a gente conseguiu também se posicionar e ter um destaque. Nesse case que eu quero que você conte um pouco de experiência do cliente, você teve um destaque. Eu não vejo mesmo Big Laws, mesmo escritórios muito consolidados aqui do Rio e São Paulo, fazerem projetos semelhantes. Então, conta um pouco do que você acha, né, ao longo dessas consultorias que você teve, ao longo desses passos que vocês tiveram, tanto com a ajuda externa quanto trazendo time para dentro de casa, como o marketing que vocês fazem internamente. Quais você acha que foram esses pontos de virada? Assim? Conta um pouco mais desses projetos. Legal. Acho que lá atrás, principalmente na nossa região, não era tão convencional você ter mão de obras complementares à advocacia. Então, você tinha ali escritórios com mão de obra predominantemente de advogados. Só advogado. Isso. Isso é algo que a gente sempre olhou de forma paralela, né? Então, lá atrás, e aí eu vou só contextualizar toda essa evolução de entrega de valor para o cliente,
eu percebia que tinha uma insatisfação de clareza na entrega dos resultados. Então, lá atrás, nós criamos um BI para poder entregar para o cliente de forma organizada, de forma visual, aquilo que o cliente queria. Então, essa parte de legal design é algo que a gente investe desde lá de trás. Há 5, 6 anos atrás, a gente já tinha isso na nossa essência. Então, todas as apresentações, ela tinha uma clareza muito grande daquilo que a gente queria entregar. Então, isso, de fato, gerou muito valor, principalmente da forma e da metodologia STG, vamos dizer assim. E, a partir daí, nós começamos a criar, vamos dizer assim, oportunidades de entrega de valor. Um exemplo. Nós começamos a analisar por arquétipo a personalidade daquelas pessoas que nós estávamos nos relacionando, profissionalmente falando. E aí, em cima dessas análises de arquétipo, nós começamos a desenhar entregas cada vez mais personalizadas. Não só no âmbito da entrega técnica, mas na entrega de relacionamento. E eu percebi que isso começou a trazer uma dimensão muito grande para o escritório. Porque, por exemplo, teve muitos casos em que o STG foi contratado para uma demanda A e nós conseguimos fazer praticamente um upselling em todas aquelas outras áreas. Porque a gente conseguia entregar tanto valor na primeira entrega que ele fazia uma comparação com outras entregas que ele tinha. Isso gerou uma alavancagem comercial muito grande para a gente em uma própria análise do cliente de entrega de valor. Ele conseguia entender ali que era uma metodologia um pouco diferente. Então, esse entendimento por um viés mais subjetivo, de análise de arquétipo, de personalidade, eu acho que colocou a gente à frente. E até, adicionalmente, a gente está com uma demanda no escritório. Nós fomos demandados para comprovar a nossa capacidade de entrega desse trabalho. Isso foi bem, bem legal. É uma situação de valor muito alto. E o cliente falou, eu estou contratando 3 escritórios, eu estou fazendo um bid para que os 3 me convençam que é o melhor contratado. Basicamente isso. E eu achei muito interessante a forma como o cliente conduziu isso, porque era basicamente um parecer. E dentro desse ecossistema, a gente fez uma análise dos julgadores para aquela demanda que estava nos sendo consultado. E eu levei em consideração essa estrutura de arquétipo. Então, a gente levou a personalidade do julgador para todas as situações, agregamos através de um BI para poder mostrar de forma estatística, porque eu acho que quando você vai para coisas que envolvem, de fato, pessoas, você tem um viés de estatística, mas você tem um viés subjetivo. Muito. E a partir do momento que você começa a encontrar essas informações, você começa a dar um senso de customização e assertividade. Muito bom. A minha monografia, pouca gente acho que sabe sobre isso, mas curioso que a minha monografia no término da faculdade foi sobre o realismo jurídico. E aí que traz, né, uma corrente americana que traz exatamente isso, que os juízes eles já julgam com base no seu histórico, na forma de se enxergar a vida, né, que não leva só em conta as decisões, mas também a forma como ele enxerga a vida como um todo. E depois ele usa a lei, no caso lá, os precedentes, para justificar aquilo. Né? Então, se você está falando de jurimetria, eu ouço muita gente falando sobre jurimetria como as decisões que aquele juiz deu, mas talvez uma forma de analisar como aquele juiz pensa, como aquele juiz decide, quando a gente não está diante de demandas repetitivas, né? Porque uma coisa o juiz já surgiram 100 casos desse na mão do juiz, ele decidiu assim nos 100 casos, beleza. Mas quando você está diante de uma demanda que foge um pouco da curva, você precisa entender como que o juiz pensa. Perfeito. Porque ele não decidiu muita coisa daquilo lá atrás. E às vezes, até nessa manifestação, há esse juiz em situação. Se você trouxer uma linha de como você acha que ele pensa, você consegue, de certa forma, ter uma atenção cada vez maior. Mais familiaridade, né? Exatamente. Boa, perfeito. E aí, Pedro, você estava falando sobre as consultorias, sobre esse cenário de crescimento, né, do uso de tecnologia, de gestão, e como que vocês enxergam isso daqui para frente, né? Foi o que trouxe o STG até aqui, né, nessa consolidação em 7 anos, 70 pessoas, escritório super referência no Centro-Oeste, ganhando capilaridade aí no Brasil, com parcerias, né, com escritórios de São Paulo, né, o caso do BVZ. Então, conta um pouco aí sobre a sua visão de médio e longo prazo para o escritório, né? Você falou um pouco da trajetória, mas o que vem pela frente agora? Bacana. Acho que assim, o movimento, ele, ao mesmo tempo que ele é muito especial, ele é muito desafiador, né? Então, assim, nós chegamos até aqui de forma muito orgânica, com muito feeling, vontade e suor. De fato, muito trabalho.
E a dinâmica ela começa a tomar uma capilaridade muito grande e você precisa ter movimentos cada vez mais estratégicos. Então, eu, dentro do escritório hoje, eu tenho a figura do Managing Partner de gestão e tenho sócios muito envolvidos também, mas a ideia agora foi trazer uma sistêmica de governança para dentro do escritório. Então, a gente implementou um conselho consultivo, trouxemos 3 pessoas, inclusive trouxemos um presidente do conselho, Marlos Nogueira, extrema referência no M&A na nossa região. Então, nós fizemos ali uma associação estratégica com o escritório dele e trouxemos a figura dele como presidência do conselho para ter um viés cada vez maior de senioridade e um viés ali de integração e governança. 2 conselheiros independentes, um com viés de tecnologia e inovação e outro viés de estratégia, para ter entre os sócios uma integração cada vez maior, né? E aí, dentro dessa estrutura de consultorias, né, eu abri 2 estratégias correlatas. Uma delas foi para a parte de IA. Então, através da New Lever, nós fizemos uma parceria para criar um comitê de inteligência artificial. E acho que a forma como foi estruturado esse comitê ele é um diferencial, porque nós nomeamos embaixadores de todas as áreas de atuação do escritório, então, da área trabalhista, da área tributária, da área societária, para que esses advogados, a partir das dores e da falta de eficiência dentro de cada departamento, isso venha para o comitê como um projeto e esse projeto seja votado dentro desse comitê com governança para que a gente possa desenvolver não só soluções na área de tecnologia, mas eficiência operacional. E outro plano que eu também coloco como extremamente estratégico... Só para a gente não perder esse gancho aí, né? Porque esse é uma dor que muitos escritórios passam. Acho que vale a gente debater nesse tema. Todo mundo fala muito sobre inteligência artificial, mas o como colocar isso no dia a dia é o grande desafio. E eu acho que vocês endereçaram isso de uma forma muito sábia e muito eficiente, né? Ou seja, vocês colocaram todo mundo na mesma página, né? Fizeram um diagnóstico para entender o uso. Depois disso, vocês montaram esse comitê e esse comitê ele ouve todas as pessoas do escritório, né? Explica um pouco melhor sobre isso. Ele ouve as pessoas do escritório, coleta essas demandas e depois prioriza essa demanda para entender o que vai ser contratado, né, com suporte da New Level para entender o que faz mais sentido em termos de tecnologia, o que faz sentido desenvolver, o que faz sentido contratar que já tem pronto, né? E com isso você consegue entender as dores, priorizar e ver o que faz mais sentido desenvolver, contratar de fora e ser muito mais assertivo nesse uso de IA. Perfeito. Qual que foi a nossa estratégia? Nós fizemos primeiro um workshop, colocamos todos do escritório na mesma página e, principalmente, até um outro ponto muito bacana, nós criamos, dentro do nosso planejamento estratégico, nós denominamos ele como nossos milestones, como se fosse caminhos para os próximos 5 anos. E colocamos quais serão as competências core a partir desse momento. E a parte de inovação e tecnologia, nós colocamos ela como uma das prioridades. E a partir disso, dentro de cada departamento, o líder ele tinha a obrigação de nomear um embaixador para esse projeto. Então, não necessariamente foi o líder que topou esse projeto. Poderia ser, às vezes, uma pessoa até mais júnior que, no primeiro momento, demonstrou ter mais facilidade em relação a isso. Então, a liderança, ela fez um diagnóstico de área. Em cima desse diagnóstico de área, ela criou projetos e prioridades. E ela, na primeira reunião de comitê, todas as áreas de atuação, elas poderiam eleger uma. Dentro do comitê, nós criamos 4 figuras. O presidente do comitê, o vice-presidente, o advisor de negócio e o advisor de ética. Para que, em todos os projetos que fossem submetidos, eles tivessem com viés de negócio, que no fim do dia isso trouxesse eficiência operacional, ROI e resultado para o negócio. E o segundo, que a gente também não ultrapassasse aquilo que a gente entende que seja correto. E dentro desse comitê vai ser definidas as prioridades de acordo com os projetos. Então, o próprio comitê, ele elege qual projeto terá prioridade em detrimento dos outros. Isso foi muito legal, Fernanda, porque gerou não só o engajamento de todos os departamentos, mas gerou uma estrutura e subsídio de cada departamento para que o projeto que ele apresente, de fato, seja o escolhido em nível de prioridade. Porque como são projetos complexos e robustos, aquele departamento que não se estruturou para apresentar isso de forma que isso fique interessante, ele vai ficar no fim da fila. E ele tem que entender o impacto daquilo de forma 360, né? Obriga as pessoas a pensarem, porque senão, isso aqui me toma muito tempo hoje. E ponto. Não, então preciso ter alguma tecnologia para tirar aqui o meu tempo. Mas
o olhar daquilo sobre o todo, né? Será que é uma coisa que realmente precisa ser uma prioridade hoje, né? O quanto que aquilo impacta no escritório como um todo. Talvez como que essa pessoa consiga fazer isso de forma mais eficiente. Então, vocês trouxeram um olhar bem bacana sobre isso e que eu acho que pode ser aí um benchmark bem bacana. Você trouxe um benchmark de experiência do cliente, né? Esse estudo dos arquétipos, onde você conseguiu entender o seu perfil de cliente. Para quem que eu estou vendendo? Quais são as dores desse cara? Como é que eu ofereço, como é que eu agrego valor para ele? E também trouxe um case bem interessante de implementação de IA, né? Não é à toa que vocês estão onde estão e aí cresceram tão rápido. Você estava falando sobre a estratégia também de expansão para os próximos anos. Legal. Quando eu te interrompi. Não, tranquilo. Então, nós tivemos uma consolidação do SG em STG. Então, nós tivemos ali, de fato, uma fusão entre escritórios na qual o Pedro Terra, que é o T do STG, ele vem para esse movimento de SG e, de fato, ali nós viramos uma nova unidade denominada STG. E, a partir desse movimento, começa-se uma necessidade de crescimento. Por necessidade de mercado, na minha opinião, a gente tem uma crescente do mercado Centro-Oeste. E, naturalmente, quando você começa a jogar um jogo de middle marketing para crescimento, você precisa ter algumas estratégias para o próximo passo, né? Às vezes o que nós fizemos até o momento agora não seja o suficiente para nos elevarmos ao próximo passo. Então, nesse momento, a FGX foi muito importante para trazer a estratégia desse próximo passo em áreas colaterais. Então, o STG ele vai anunciar uma nova área no ano que vem. Então, a gente está desenhando esse movimento para uma área de insolvência, a qual nós vamos olhar ali através de RJs, REs, entre outros produtos voltados para esse mercado, com o ingresso de um sócio colateral aí para poder nos ajudar nesse movimento de consolidação de mercado. Perfeito. Então, como próximos passos, consolidação em áreas estratégicas, né? E olhando também para regiões que são pouco usuais, digamos assim, né? Vocês têm muitas operações em outros estados. Você estava citando o Tocantins, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas diferenças que existem na advocacia. Você também interage, tem a parceria com o BVZ, que é de São Paulo, interage muito com os escritórios daqui. Como é que você enxerga essas peculiaridades do eixo Rio-São Paulo para a advocacia nas demais regiões, principalmente no Centro-Oeste, mas que você também interage com outros estados ali no Nordeste? Né? Legal. Acho que duas coisas importantes mencionar, de movimentos que foram importantes para essa geração de valor na qual eu pudesse colocar esse eixo Rio-São Paulo no nosso radar. Primeiro foi a parceria estratégica com o BVZ. Acho que foi uma parceria extremamente complementar. O pessoal do BVZ muito bem posicionado, uma faixa geracional muito parecida com a nossa, princípios, valores. Então, a partir daí, nós começamos a construir uma relação até de complementariedade de áreas, então de arbitragem, estruturações estrangeiras, o nosso M&A, que inclusive ele se complementa com o BVZ. E a partir daí, porque assim, por mais que a nossa região ela tenha uma certa peculiaridade, o nosso mercado ele também tem uma visão nacional. Eu tenho grandes clientes que faturam 5, 10 bilhões que têm operação no Brasil inteiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro não deixa de ser uma necessidade, né? Então, assim, o nosso interesse é de consolidação no Centro-Oeste, mas eu vejo que essa associação estratégica com o BVZ trouxe uma capilaridade a nível nacional que era necessária. E um outro movimento que foi muito importante para nós também foi a vinda do Marlos, que ele tem uma experiência muito grande na área de M&A, então ele já vivenciou ali não só como advogado, mas também como advisor, para trazer para nós essa interferência e essa interdependência com outros estados, né? Por mais que a nossa advocacia esteja, de fato, predominantemente no Centro-Oeste, nós temos operações e processos em todo o Brasil. Então, ali nós temos uma atuação muito forte em Goiás, Tocantins, Bahia, Brasília, Minas Gerais. Então, quando você vai para esse eixo, você tem uma capilaridade de empresas que possuem operações no Brasil como um todo, é necessário uma visão cada vez mais ampla a nível nacional. Perfeito. E um fato interessante, você estava falando agora sobre o Marlos, né? Na última ida que eu fui lá no STG, uma coisa que me chamou a atenção é que vocês tinham feito um evento e aí vocês tinham reunido diversos empresários para falar sobre negócios. Legal. Né? E não foi nada jurídico, até porque esses empresários não iriam, provavelmente, se fosse um tema jurídico. Mas uma coisa que parece despretensiosa, mas que depois retoma de alguma forma, seja em negócio ou seja em visibilidade, né?
Não, esse evento foi muito bacana, Fernando, o que nós fizemos. E eu estou mencionando o número para mostrar a expressividade que nós temos no nosso mercado. Nós botamos 11 empresas, 36 bi de faturamento. Então, nós chamamos diretores, CEOs, sócios de empresas de segmentos diferentes. Então, tinha de clínica de reprodução humana a uma das maiores redes de postos de gasolina, farmacêutica, concessionária agrícola, pessoal do segmento de entretenimento. Então, tinha uma capilaridade muito grande. Nós colocamos 11 empresários para se discutirem sobre dores que existiam entre eles. Então, foi muito legal. A gente teve uma apresentação sobre todos e nós dividimos o grupo em 2. Então, 6 pessoas para um lado, 6 para o outro. E, entre eles elegeram problemas individuais. E o grupo escolheu um problema. Então, cada grupo escolheu o seu problema. E nós discutimos com o viés de multidisciplinariedade que existia ali, o problema daquelas 2 escolhas. E o que me surpreendeu foi o nível de intimidade que se criou. Então, nós começamos a discutir ali um cliente que estava no meio de um M&A e o outro que estava com um problema de expansão numa determinada área específica. Isso foi tão legal que, para esse evento específico, nós convidamos uma empresa que ela tem um viés de estratégia. Ela traz alguns produtos que envolvem não só a parte de planejamento estratégico, mas voltado ali para desenvolvimento de estratégias dentro de corporações. Surgiu dali alguns calls, nós pegamos o problema e apresentamos uma solução para aquele cliente. O viés jurídico era a conclusão do projeto, mas todo o contexto ele foi muito mais de um advisor do que de um advogado. Muito bom. Esse é um baita case do que a gente chama, lá fora se chama de smart collaboration, né? Dessa colaboração inteligente que você agrega valor antes de vender, até em muitos casos, né? Principalmente quando a gente está falando de cliente grande. E aí você trouxe mais um case que demonstra essa estratégia de ter por perto esses empresários. E essa é uma outra diferença relevante também, né? na advocacia fora do eixo Rio-São Paulo. Aqui você tem muitas empresas estruturadas em termos de diretoria jurídica. Então, o contato do escritório muitas vezes é com o diretor jurídico. Mas quando a gente vai para o middle market, principalmente quando a gente vai para outras regiões, você fala direto com o dono, né? Isso, em termos de perfil de cliente, em termos de linguagem, em termos de posicionamento, muda muito, muda tudo no jogo. E também em termos de precificação. Muitas vezes você consegue cobrar até melhor em empresas do middle market hoje do que em empresas grandes, né? Ah, com certeza. A gente atua para grandes empresas, né? Eu falo que a grande empresa, você tem um bid toda hora, né? Você pode entregar o valor que for, que na próxima ela é um bid novamente. Quando você vai para empresas, principalmente de grupos familiares, se cria uma relação de confiança muito grande. Eu tenho projetos dentro do escritório que eu entrei para uma advocacia de partido e nós fizemos, inclusive, o M&A. Fizemos operação de mercado de capitais, teve uma empresa que nós fizemos reestruturação, partido, a emissão de um CRA e o M&A. Então, eu vejo que na nossa região, quando você consegue entregar uma metodologia, não um produto exclusivamente de direito material, você consegue agregar valor em todas as áreas de atuação. E aí, quando você vai principalmente para a minha área, que é o capitânio hoje, que é a parte de M&A, a parte de sucessão, governança, você tem um viés de cobrança que ele não é tão encarado como hora, que é muito feito pelo mercado do eixo Rio-São Paulo. Lá você tem o viés mais de êxito, de interferência na operação. Então, você não só tem uma possibilidade de ganho exponencial, como você consegue envolver isso de acordo com o êxito que você traz ali para o cliente. E aqui o pessoal é saudoso do tempo que conseguia cobrar êxito em M&A, né? Lá ainda é possível fazer isso. Com certeza. Inclusive, nos maiores projetos que nós se envolvemos, eu tenho um projeto, esse é um caso emblemático lá do escritório. Nós fizemos o M&A do cliente, ela comprou um escritório embaixo do nosso escritório, para poder a gente ter ali, e a gente ainda tem um contrato com ela literalmente não tem mais operação, mas o quanto se gera um relacionamento que a pessoa ela acaba colocando todo aquele processo de confiança que foi criado, inclusive para o futuro. Legal, mas você trouxe um ponto bem interessante aí, Pedro, que é um desafio para muitos escritórios também, que você mencionou. A gente entra pelo partido, depois faz M&A, emissão de dívida, etc. Só que, em muitos casos, é desafiador quando você entra por um serviço que às vezes é visto como um serviço menos complexo ou de menor valor agregado, você ir para demandas mais complexas.
Como é que vocês endereçam isso para conseguir essa visibilidade, esse posicionamento de ser visto? Olha, estou aqui para as demandas mais complexas, mas também para as suas demandas do dia a dia eu consigo te ajudar. Perfeito. Isso, de fato, é um desafio, né, até de estratégia interna. Quais são as facilidades? Primeiro, a concorrência, né? Assim, a advocacia de alta complexidade, ela tem uma metodologia de entrega. Então, assim, eu vejo que com a concorrência, eu tenho uma limitação de concorrência, o que me valoriza. Porque poucas pessoas têm o viés de advocacia de negócio, principalmente na nossa região. No Centro-Oeste é menos concorrência. Exatamente. Mas está na precificação da advocacia de partido. A partir do momento que ele entende que a minha advocacia de partido, e aí eu volto a só um parâmetro lá atrás da geração de valor na entrega de resultado. Se eu entregar uma advocacia de partido que eu gero um valor e uma entrega fora daquilo que ele está acostumado a receber, eu comecei a perceber que isso também gera uma expectativa dele, que nos próximos trabalhos eu vou entregar o valor correspondente àquilo que eu entregava em algo que ele não estava acostumado a receber. Então, o que poderia ser um desafio começou a virar uma oportunidade. Eu tenho vários clientes que nós entramos pela advocacia de partido e nós assumimos a reestruturação societária. E eu vou até mais. Em alguns projetos como esse, inclusive 2 projetos, eu sou inclusive do conselho consultivo. Nós trabalhamos em um grupo que inclusive foi um grande divisor de águas na minha profissão, que foi um turnaround que nós fizemos de um grupo hoteleiro, que hoje eu exerço uma função de advisor no projeto, por conta de todo o processo de reestruturação, da entrega de valor que foi construída e de entregar essas qualidades. E aí um ponto de destaque que eu faço é que o cliente, ele tem a visão de que o escritório está entregando toda a cadeia de valor, mas da porta para dentro tem que ficar muito claro que são áreas distintas. Então, outra coisa que para mim fica muito interessante, o cliente ele começa a ter contato com 7, 8 líderes diferentes. Então eu falo, para a natureza dessa demanda, é essa cadeira. Então, para deixar muito claro para ele que por mais que o escritório entregue um produto final, nós temos ali cadeiras específicas para cada área de atuação e, naturalmente, cobrança de honorários de forma diferente. Perfeito. Mas dentro desse cenário, Pedro, você citou, e a gente vê muito isso na prática, mesmo aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente tem uma dificuldade muito grande para encontrar talentos, né? E lá isso acaba sendo até mais acentuado, eu imagino, porque você tem menos centros universitários, né? E você tem menos advogados no geral. Agora vocês estão com 70 pessoas, daqui a pouco vão para 100, eu não sei qual que é o sweet spot, até onde vocês querem crescer, mas já existe esse desafio também de trazer talentos, seja dentro do Centro-Oeste, para esse projeto de expansão. Né? Legal. Eu acho que sim, é um desafio. Você foi em 2 pontos chaves, né? Eu acho que assim, a advocacia no Centro-Oeste tem muitos escritórios predominantemente com viés contencioso. Com viés do extrajudicial, com viés de M&A, reestruturação, tem poucos escritórios que concorrem nessa área. Naturalmente, tem poucos profissionais nessa área. Perfeito. Então, até uma medida que nós adotamos foi a contratação de pessoas em São Paulo. Então, nós temos alguns advogados que trabalham para nós, inclusive ficam na estrutura do BVZ, em razão da nossa associação estratégica. Mas eu vejo que dentro da nossa região, nós lideramos um processo de construção. Então, de pessoas novas, um processo ali de cultura mesmo. Formação. E investimento. Então, o ano passado nós pagamos pós-graduações para praticamente todos os líderes, mandamos alguns advogados para São Paulo, então muitos ali fizeram especialização em São Paulo, a gente puxou ali toda a estrutura para a residência lá. E dentro disso tudo que aconteceu, também nasce um novo projeto, que é o ADV de Valor, que é um projeto que vem para poder também trazer uma certa disruptividade para o ensino na advocacia. A gente tem uma qualidade muito grande, inclusive hoje estou fazendo um MBA em negócios para poder ter ali um viés complementar à advocacia, mas eu percebo que a advocacia hoje ela tem uma certa dificuldade de buscar aspectos práticos no ensino. Não só no direito material, mas com viés de gestão, inovação e trazer isso para um viés mais prático. As Big Laws acabam bebendo uma água mais limpa em relação a esse assunto por conta de ter uma estrutura interna muito robusta para desenvolver esse tipo de demanda. Mas escritórios ali do middle market, às vezes, eles têm uma dificuldade maior em operacionalizar esse tipo de coisa por não ter esse budget aí alto para poder investir nesse tipo de solução.
mas a cultura dentro do STG é algo que, de fato, é um desafio pela falta de mão de obra na nossa região, mas nós estamos adotando estratégias complementares aí para tentar mitigar isso aí. E aí a estratégia do ADV de valor é para vocês formarem tanto futuros associados como até mesmo sócios. O ADV de valor ele não tem um vínculo direto com o STG, mas ele é um projeto à parte, mas ele tende a trazer uma rediscussão do futuro da advocacia. Então, sobre esses vieses complementares de insights operacionais, da parte de tecnologia, dessa parte de comunicação, do sócio rainmaker, desenvolver isso através de uma pessoa para se discutir isso de forma mais intensa. E, naturalmente, eu acho que o projeto ele tende a não só valorizar as pessoas que estão envolvidas e gerar oportunidade para talentos para outros projetos, né? O evento vai ser dia 14 de 14 novembro do 11, de exatamente. 2025, né? Se você está ouvindo aí antes de 14 de novembro de 2025... É isso. Teremos grandes nomes, inclusive. Vai valer a pena. Estarei lá com vocês. É isso aí. Mas, Pedro, então, o resumo da ópera aqui para a gente encaminhar para as nossas perguntas finais, né? A gente falou sobre a experiência do cliente, sobre tecnologia, sobre esses desafios na contratação, na formação de talentos. Como é que você enxerga o BVZ ali em 2030? Você falou de planejamento estratégico, esse é um cenário interessante. Eu tenho dificuldade de ter essa resposta dos sócios, mas vocês já fazem essa reflexão há muito tempo. Eu acho que vocês vão ter mais clareza nisso, né? Em termos de como que você enxerga o BVZ? Até que ponto... STG. O STG, desculpa. Como que vocês enxergam o STG? Até que ponto crescer? Até que ponto, em termos de time, em termos de territorialidade, em termos de número de sócios? Assim, eu acho que a essência nossa é de crescimento, né? Assim, de fato, tem muita energia ainda para se desenvolver, uma inquietude muito grande de consolidação. Mas eu acho que isso tem que ser aliado a muita qualidade, sabe? Acho que é um desafio de todo player que, de fato, está em crescimento. Então, acho que o nosso maior desafio é o equilíbrio. Então, nós queremos crescer, a ideia é ter uma consolidação, mas a busca é por eficiência operacional. Então, o crescimento, eles têm que estar aliado à eficiência operacional. Então, o comitê de A é justamente para nos auxiliar em relação a essa eficiência operacional. Então, nós queremos trazer novas áreas, nós temos uma expansão, inclusive, de estrutura que está mapeada para o ano que vem. Então, o escritório ele já conta com uma estrutura robusta, mas a ideia é que isso se expanda o ano que vem. E o STG, nos próximos 5 anos, é um movimento de consolidação. Dentro do nosso planejamento estratégico, nós colocamos o STG, e aí é um sonho, entre um dos 3 maiores escritórios do Centro-Oeste, e aí eu trago um significado para maior, que é sobre desejo e influência. Então, entre os 3 maiores escritórios que sejam desejados e influentes na nossa região. Quando vem na cabeça do cliente um escritório que seja o STG. Exatamente, que de fato a parte de desejo e influência técnica sejam características e de fato a gente consiga ter um protagonismo em relação a isso. Essa é uma distinção bem interessante da gente falar, né? Porque eu costumo separar em autoridade, você falou em desejo e influência, eu costumo separar em autoridade e influência. E autoridade técnica é uma coisa que muitos advogados têm, mas não tem influência, que é quando você consegue transformar essa autoridade técnica, que muitas vezes é reconhecida pelos pares, mas não é reconhecida pelo mercado, e influência na tomada de decisão para aquilo virar uma contratação. Perfeito. Né? E aí, no meio do caminho, tem esse desejo. Isso, inclusive, acho que tem dedo meu nesse desejo, porque eu tentei sair do convencional. O advogado ele tem que ser visto como um cara que vai resolver o seu problema, como uma pessoa que vai influenciar no resultado fim desse negócio. Então, a partir do momento que você gera uma expectativa de uma solução melhor com ou sem você, você gera dentro do cliente um desejo de ter você ao lado. Eu lembro que eu advogava para uma empresa, eu tinha um contrato de partido e se iniciou uma disputa societária. Eles marcaram uma reunião, eram 2 sócios. E aí eles falavam, acho que agora o Pedro vai ter conflito de interesse. Um levantou a mão, eu já escolhi meu advogado, o meu é o Pedro. E ele era o majoritário na situação. O que eu quis dizer com isso? O desejo de, em uma eventual situação, estar ao lado do STG. Então, por isso que a gente denominou como desejo, não influência. Muito bom, muito bom. Vários insights aqui muito
relevante, Pedro. Agora a gente vai para as nossas perguntas ali, papum, do final da nossa conversa. A primeira delas, acho que você já respondeu um pouco nessa última, mas se você quiser complementar, crescer até certo ponto ou o céu é o limite? Os dois, né? Acho que o céu é o limite é uma frase que eu uso desde que nós éramos 5 pessoas. Então ela não vai deixar de ser essência nossa, mas acho que um céu responsável. Um céu com equilíbrio, um céu com entrega, um céu com inteligência. Eu acho que um crescimento sem inteligência, ele traz mais problema do que solução. Muito bom. Então, acho que sim, o céu é o limite, é a essência, mas com responsabilidade. Perfeito. Captação de clientes, é dom ou é obrigação? Eu sou um cara que me autodenomino um captador, né? Até porque dentro do escritório eu tenho essa função. Mas cada vez mais eu vejo que tem um quê de exercício e resiliência, né? Acho que eu sempre bebi muita água limpa em relação à captação, porque eu sempre me predispus a captar. Então, acho que tem um quê de dom, mas tem que ter um início, porque é natural. Aquilo que você não tem facilidade, você acaba não fazendo. Então, é um exercício que eu trago para dentro do escritório, essa iniciativa. Sim. Mas eu acho que é um quê de cada. E você trouxe um ponto importante, né? Porque você se considera um captador, mas ao longo da nossa conversa você falou, eu também sou hoje o gestor do escritório. Como é que você vê o papel do Pedro aí nos próximos anos? É cada vez mais como gestor do STG ou cada vez mais na parte institucional de relacionamento do STG? Ou continua mesclando e vai ser difícil separar essas duas atribuições? Eu vejo que nós ainda estamos num período que eu não conseguiria sair, de fato, da gestão do escritório, né? Nós não somos grandes o suficiente para isso, né? Mas eu acredito que, por gostar muito dessa matéria, eu sempre queria estar à frente da estratégia do STG, de crescimento com viés de negócio. Dentro da minha área de atuação, societário, M&A e áreas correlatas, elas naturalmente me colocam em situações de negócio. Porque a área societária ela é muito privilegiada nesse sentido. Todo o movimento de crescimento, redução, reestruturação, ela começa por aí. Então, acho que eu me vejo cada vez mais com um viés de advisor nesses projetos e capitaneando dentro do STG esse crescimento. Boa, muito boa. E aí, Pedro, você tem referências? Quais são as suas referências hoje na advocacia? Você disse que a sua família ela não veio da advocacia. Legal. Quais foram as suas referências ao longo dessa sua trajetória? Quem que você recomendaria para a gente conversar aqui, que foi uma referência sua? Eu tenho um livro, né? O Cartas ao Jovem Advogado, Chico Musnick. De verdade, na área societária é um cara que me direcionou e me tendenciou para aquilo. Se fosse para colocar um nome assim, do ponto de vista... E quando eu li esse livro, era um hiato muito distante, porque a área societária ela é uma área que ela existe há muito tempo. Mas na nossa região não era uma área que tinha um aquecimento como tem hoje. Então, na essência, ele foi um cara que me ajudou muito a tomar essa decisão. E aí, com viés de negócio, aí fazendo até uma retrospectiva e fazendo uma análise num fator, foi meu primeiro chefe, o José Carlos Is, que inclusive é um excelente advogado. Mas ele teve uma crescente muito rápida. Eu entrei, o escritório era pequeno e logo ele se tornou uma referência na área de atuação. Então eu percebi que a advocacia poderia me promover com um viés 100% meritocrático. Então eu conseguiria crescer com algo que eu não dependesse de ninguém. Então acho que se eu fosse colocar 2 pessoas aí, eu colocaria essas 2 pessoas. José Carlos é um ótimo nome aí para a gente também conversar. E você pegou essa referência dele... olha, o meu chefe conseguiu crescer rápido, eu também consigo, né? Exatamente. Não, e foi tão isso que eu sempre quis ter o meu escritório. E porque eu sabia que o quanto antes eu começasse, eu teria o resultado. Então, por mais que ali o escritório ele ainda tinha uma deficiência muito grande de gestão, a advocacia ela te permite a ter um crescimento exponencial vinculado à sua pessoa. Então, o que me despertou o interesse em empreender na advocacia foi a possibilidade de desenvolver o meu futuro exclusivamente pelo meu mérito. Muito bom, Pedro. Você quer deixar algum recado final para quem está nos assistindo? Uma mensagem aí pro... Acho que é agradecer a oportunidade de estar aqui. Só eu sei o quanto, para mim, é de fato gratificante me olhar há 10 anos atrás... Um garoto, um escritório muito pequeno, sem interferência nenhuma. Hoje, viver, de fato, uma situação extremamente confortável a nível de mercado, de escritório, de reconhecimento. Tem muito otimismo com os próximos passos.
Então, acho que se fosse para deixar um recado, é que de fato é possível, sabe? Assim, eu vejo, principalmente nesse ecossistema de Big Laws, né? São Paulo, eu, inclusive, que estudei em São Paulo, conheço grandes escritórios. Para quando você olha para advocacias de médio porte, se parece um hiato muito grande. De fato, ele existe. Mas é muito possível novas histórias, né? A gente estava conversando isso hoje, de escritórios dessa geração fazerem história no mesmo patamar dos escritórios que já existem. A nossa tese aqui, que dos 10 maiores escritórios de 2030 não serão os 10 maiores escritórios de hoje, ou boa parte dessa lista não será composta pelos maiores escritórios de hoje, né? Com essa dinâmica do mercado e dos escritórios menores crescendo muito rápido e crescendo de uma forma, muitas vezes, é mais sustentável que o modelo que grandes escritórios utilizam hoje, né? E você trouxe essa questão da coragem para dar esse passo, né, do empreendedor, principalmente na advocacia, que, assim, se empreender já é uma jornada solitária em outros mercados, né, Pedro? Você interage muito com outros mercados também. Na advocacia, essa é uma jornada ainda mais solitária, né? Porque os escritórios, eles são mais fechados, eles têm ali uma questão de concorrência, de não revelar os números, etc. Muito por isso que a gente criou a iniciativa do Legal Makers, né, que foi até onde a gente se conheceu. Então, quando você traz esse ponto, eu vejo muita similaridade, né, falando das outras pessoas que vêm aqui, desse inconformismo, dessa certa rebeldia, né? Tem um quê de rebeldia aí que eu vejo na sua história e que parece compor esse modelo mental também de outras pessoas e que certamente foi algo que te ajudou a te trazer até aqui, né? Um ponto adicional. Nos últimos 2 anos, nós fomos muito assediados por grandes escritórios por uma eventual consolidação. Esse é um tema interessante. E a reflexão que eu tive que eu quero ser o consolidador, né? Acho que, assim, nós somos muito novos ainda. Tenho 36 anos de idade. E não na prepotência de ser consolidador, mas na arrogância de ter a história construída, cara. Acho que você poder aí, como o Chico Musnick, contar uma história de sucesso, de nome, de legado, de propósito, acho que deve valer a pena aí, não só pelas cifras que se envolvem um sucesso profissional, mas pelo orgulho da história que se construiu, né? Muito bom. Pedro, sou um baita admirador aí de tudo que vocês construíram, da sua trajetória. Obrigado por estar aqui, cara. Obrigado por vocês por nos acompanharem. O Além da Lei é oferecido pela FGX, principal consultoria em gestão e negócios para escritórios de advocacia. Esse foi o nosso episódio com o Pedro Schmeisser. Muito obrigado, Pedro. Nos vemos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.